Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula. Nesse vídeo nós vamos falar sobre suporte e resistência, tá? Que é um assunto super importante, tá? A partir desse assunto aqui você já vai começar a poder fazer suas próprias análises e já dar início aí, né, a algumas operações com suas próprias análises, tá bom? Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção aqui onde eu vou buscar as ferramentas, nessa barrinha aqui no lado esquerdo, para que vocês possam estar vendo a maneira onde eu busco elas e como eu utilizo, para vocês estarem reproduzindo também, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a alguma ferramenta, vocês podem estar pedindo lá no chat, tá? O chat já está ali para isso, para nós estarmos tirando essas dúvidas. Os demais participantes aí também, que já têm experiência na análise, também vão estar aí ajudando. Então ali é uma troca de informação, né? Outro detalhe também é que vocês pesquisem bastante os nomes aqui que vocês verem, né? Que vocês utilizem, que vocês, né, sejam curiosos, né? Quanto mais informação tiver, né, mais ferramentas saber usar, melhora a sua percepção aí para estar fazendo análise, tá? Então eu peguei aqui um gráfico da ADA cotada em Bitcoin, né? Passei ele um pouco para trás porque essa formação aqui que aconteceu na ADA me chamou muito a atenção e eu acho que é um baita de um exemplo aí para estar mostrando na prática para vocês, tá? Como, né, que se traça um suporte e uma resistência e também explicando o porquê que o suporte é suporte e o porquê que a resistência é uma resistência, né? O que acontece, né, para o preço ter esse comportamento, tá? Então, primeiramente eu preciso que vocês entendam que o gráfico ele vai se comportar sempre em três tipos de tendência, tá? No caso, esse modelo que nós estamos vendo aqui, o gráfico nós podemos chamar que ele está em uma tendência de consolidação, tá? Ele está lateralizado, tá? Então, nós vamos ter gráficos que vai estar lateralizado, nós vamos ter gráficos que vão estar no que nós chamamos em tendência de alta, tá? Que eles vão estar agindo dessa forma. E tem gráficos que nós vamos chamar que estão em tendência de baixa, que eles vão estar fazendo esse tipo de movimento aqui, tá? Então, a gente sempre, né, analisa a tendência que estamos trabalhando, tá? Então, aqui, né, nós temos tendência de consolidação, tendência de alta e tendência de baixa, certo? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar aqui, então, vocês podem perceber que aqui o gráfico ele consolidou, tá? Então, eu acho que em consolidação é uma boa hora para nós falarmos sobre esse assunto de suporte e resistência, tá? Então, eu vou traçar para vocês, primeiramente, primeira coisa que nós vamos fazer é deixar aqui no canto direito embaixo essa opção automático ligada e aqui o log também ligado, que é logarítmico, tá? Nós temos que trabalhar na escala logarítmica. Outro detalhe do alto, por que eu peço para vocês deixarem ativado? Porque se vocês desativarem ele aqui, fazer isso aqui ou isso aqui, vocês estão desconfigurando o gráfico, tá? Então, o próprio TradingView, quando tu deixa no modo automático, ele já tem um bom senso de estar te mostrando as oscilações de forma correta. Você tem que ter um bom senso para enxergar as oscilações para você poder fazer análise, porque senão isso vai afetar muito na tua análise. Então, sempre deixem de forma automática, que ó, conforme vocês vão usando o scroll aqui do mouse e vão rolando, o gráfico ele vai tomando suas devidas proporções, né? Mas sem perder a volatilidade, tá? Tem pessoas que vêm aqui, mexem e acabam fazendo isso aqui, olha só, daí como que tu vai ter êxito numa análise onde você não consegue enxergar a oscilação de forma correta, né? Então, vamos deixar no modo automático, tá? E vamos começar então. Primeira coisa que nós vamos procurar aqui no gráfico, vai ser fundos e topos, tá? Então, essas regiões aqui nós vamos considerar fundos e essas regiões aqui nós vamos chamar de topos, tá? Então, toda vez que o mercado desce e faz esse V aqui, nós chamamos de fundo, né? E toda vez que ele sobe e faz esse pico, nós chamamos de topo. Então, nós vamos localizar, né, todos esses fundos e topos aqui que nós estamos vendo no gráfico. Olha só, topo, topo, fundo, fundo, certo? Então, vamos lá. Aqui na região onde nós fizemos essa circulação e nós chamamos de fundos, nós vamos vir aqui buscar essa linha. Pode ser essa linha aqui mesmo, tá? Essa primeira. Nós vamos traçar ela, tá? De fora a fora, nesses fundos, até esse último fundo aqui, e nós vamos chamar de suporte, tá? Então eu vou
jogar um pouquinho para cima aqui para eu poder escrever, tá? Então nós vamos estar chamando essa linha de suporte. Vamos lá, vamos escrever aqui suporte. Tá? Então, aqui nós temos suporte, certo? Agora aqui em cima, nesses topos, nós vamos traçar outra linha e nós vamos chamar de resistência, certo? Então vamos lá, aqui nós vamos chamar de resistência, né? Deixa eu botar para cá. Beleza. Então assim, essas linhas, elas são flexíveis, tá? Também nós temos que ter um bom senso nelas, porque digamos assim, você sempre tem que levar em consideração o último evento técnico que aconteceu. O que é o evento técnico? É o topo ou o fundo que formou, tá? Então, antes de surgir esse topo aqui, para quem estava fazendo análise, a pessoa traçava considerando esse movimento aqui, desses últimos topos aqui. A partir do momento que teve um topo mais alto, né, e o mercado desceu e veio formar outro fundo, então nós vamos erguer a linha e nós vamos considerar aqui, porque quer dizer que o quê? Que a resistência está sendo sentida nessa região. Essa aqui nós vamos cancelar, tá? Então, quer dizer que daqui para frente, se o preço voltar a subir, né, nós vamos sentir a resistência nessa região e não nessas regiões aqui, tá bom? Então, nesses topos onde nós traçamos a linha, nós vamos chamar de resistência essa linha, beleza? Então, vamos escrever resistência, né? Resistência. Beleza. Então, né? Tá. Então, por que que nos topos nós chamamos de resistência e por que que nos fundos nós chamamos de suporte? Nos fundos nós vamos chamar de suporte, justamente já o próprio nome já diz, suporte. Por quê? Porque toda vez que o preço chega nesse nível, nessa região, ele está suportando essa queda que vem, né, que está ocorrendo. Então, note que toda vez que ele chega aqui, nessa região, ele volta a subir, tá? Então, é uma região onde suporta o preço, beleza? Então, por isso que nós chamamos essa linha de suporte. E resistência, porque toda vez que o preço sobe até esse nível, ele tem uma resistência em ultrapassar esse nível. Ele está resistindo, ele chega ali e começa a cair. Então, percebe que toda vez que o preço chegou próximo a essa linha, ele começou a cair, tá? Então, nós temos uma linha de resistência. Agora, por que que ocorre essa oscilação, né? Quem que faz isso acontecer? Por que que esse movimento ele fica lateralizado? Então, que são as perguntas muito importantes, tá? Traçar uma linha nos fundos e chamar de suporte é fácil. Existem muitos vídeos aí que eles chamam de aula, que eles apenas estão te ensinando a traçar linha, mas agora você entendeu por que que um suporte é chamado de suporte e qual que é a lógica comportamental do que está acontecendo por trás desse movimento, é o nosso objetivo de estar explicando nessa aula, tá? Então vamos lá. Então, a gente já percebeu aqui que toda vez que o preço chega nessa região, ele tende a subir até essa outra região aqui. Então nós temos que enxergar essa consolidação, essa acumulação, que a gente pode chamar também, como se fosse uma batalha, tá? Eu vou escrever aqui para vocês não esquecerem, né? Pra, durante o vídeo a gente olhar várias vezes e lembrar que é uma batalha, tá? Vamos lá. Então eu vou escrever aqui batalha. Tá? Você tem que imaginar dessa forma, como o mercado fosse, né, uma guerra. Né? Tivesse acontecendo uma guerra no mercado. Deixa eu só trocar esse B aqui por um B maiúsculo. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui é uma batalha, né? Eu vou até colocar uma flechinha apontando, né? Para vocês saberem que isso aqui é uma batalha. Então, tudo isso está acontecendo uma batalha de comprador versus vendedor, tá? Então, agora nós vamos identificar aonde estão os compradores nessa oscilação e aonde estão os vendedores, tá? E nós temos que identificar onde está a grande massa, tanto de compradores quanto de vendedores, tá? Porque é a massa, né, dessas opiniões que gera a movimentação no mercado, né? Então, o gráfico nada mais é que uma representação dessas opiniões, né, da massa referente ao preço do ativo. Então, quem manda no mercado, no movimento do mercado, é a massa, né? Lógico que existem aqueles casos que tem aquelas pessoas que possuem imensas quantidades de ativos que eles acabam manipulando, tá? Mas na maior parte das movimentações do mercado, né, nós contamos a oscilação, ela está à mostra pela opinião da massa, tá bom?
Então vamos lá. Então o que a massa interfere? O que é a massa que eu digo? É a massa de compradores e a massa de vendedores, tá? Que é eles que estão fazendo essa batalha aqui. Então vamos lá. Então percebe, vamos simular que isso que eu estou escondendo aqui ainda não aconteceu, tá? O que aconteceu foi até aqui nessa segunda bolinha. Então vamos lá. Então o que acontece? Toda vez, né? Então o preço chegou nesse nível aqui. Beleza, nós não sabemos ainda para onde vai. Tá. Então o que acontece? As pessoas nessa hora, elas começam a especular. Né? Nós que trabalhamos nesse mercado somos todos especuladores. Né? Então as pessoas começam a especular, a se perguntar, tá, mas eu acho que vai subir. Mas por que vai subir? Porque se você olhar aqui para o lado esquerdo, você vai ver que a última vez que o preço teve nesse nível, ele subiu. Então aqui começa a gerar muita especulação, muita opinião, quando o preço retorna a esse nível de novo. Porque as pessoas começam a falar, olha, quando o preço teve nesse nível ali, ele subiu. Então eu acho que ele está nesse nível de novo, eu acho que ele vai subir de novo. Então a união dessas opiniões acabam gerando esse efeito em que faz, né, a grande força de compra está entrando no mercado, né? Vários compradores estão entrando no mercado, tá? Então, beleza, as pessoas aqui começam a se perguntar, não, eu acho que vai subir, eu vou comprar aqui porque anteriormente quando ele chegou aqui ele subiu e agora chegou aqui de novo vai subir, então vamos comprar. E isso várias e vários traders, analistas, várias pessoas estão de olho nesse momento aqui, né, que nesse fundo anterior subiu, então aqui eles estão achando que vai subir também e olha o que acontece, o preço sobe, certo? E quando o preço sobe até aqui, por que ele acaba caindo novamente? Mesma coisa, agora vem a opinião dos vendedores, tá? Aqui embaixo nós temos os compradores, né, no suporte. Deixa eu anotar aqui também para vocês não esquecerem. Compradores, né? E em cima nós vamos ter os vendedores. Vou colocar aqui vendedores, né? Vendedores, beleza. Vamos lá. Então, essa opinião, a soma dessa opinião acaba gerando essa oscilação. Então agora o preço chegou aqui em cima, as pessoas elas olham para o lado esquerdo, né? Sempre é importante você olhar para o lado esquerdo, olhar o que aconteceu com o preço, tá? Porque a lógica da análise gráfica é isso, é você extrair projeções futuras dos preços, né? Se baseando no histórico dos movimentos passados, né? Que o gráfico está te mostrando, tá? Então, vamos lá. Então, chegou nesse nível aqui, o pessoal começa a olhar e dizer, olha, outra vez quando o preço chegou aqui, ele caiu, despencou. Então, as pessoas começam a gerar essa especulação, a falar e pensar dessa forma. Então, as pessoas começam a vender, se desfazer suas posições. E quando ocorre mais venda do que compra, o preço cai novamente, certo? Então, essas opiniões, toda vez que chegam no suporte ou na resistência, elas geram esse efeito em que o preço caia ou que o preço acabe subindo, tá? Então, vamos lá. Então, o preço chegou aqui novamente, as pessoas olham para o lado esquerdo e olha, as últimas duas vezes que o preço chegou aqui, né? A primeira vez, a segunda, eles subiram. Então, eu acho que nessa terceira vez vai subir de novo. Então, por isso é muito importante quando uma linha de suporte tem vários toques, tá? Quanto mais toque tiver uma linha, mais importante ela é, porque quer dizer que o quê? Que mais vezes que o preço teve nesse nível, as pessoas acreditaram novamente que ia subir e a grande massa fez o preço subir de novo, tá? Então é simples você traçar um suporte e uma resistência, mas o importante é você saber o que está acontecendo e o porquê que é um suporte e o porquê é uma resistência, tá? Então, aqui é um nível que nós sabemos então que tem vários compradores, que toda vez que o preço chega aqui, eles olham para o lado e dizem, olha, o preço subiu nas 3 últimas vezes que chegou aqui, então eu acho que vai subir de novo. Mesma coisa na resistência. O preço chegou aqui em cima, o pessoal olhou para o lado esquerdo, olha, toda vez que o preço chega nesses níveis ele cai. Acho que vou garantir meu lucro, eu vou vender. Porque vai ter aquelas pessoas aqui nessa hora pensando, eu acho que vai subir mais. Não, eu acho que vai subir mais tantos por cento. Não, mas eu acho que dessa vez não vai cair. Você vai se deparar com inúmeras opiniões. E na análise técnica, o que você tem que saber ver é onde estão as ordens de compra e as ordens de venda. Então, se você fez a compra aqui no suporte e o preço está chegando próximo a esses níveis onde ele caiu anteriormente, então
você tem que vender, você tem que realizar o teu lucro, né? E se proteger. Então você não pode ir também na especulação, porque vai subir mais tanto, vai fazer não sei quanto. Você tem que ficar de olho no que o gráfico está te mostrando, no que a análise está te mostrando, tá? Então, independentemente do que as pessoas estavam falando aqui nessa região, quando o preço estava, nós, analista técnico, nós ficamos de olho nesses acontecimentos. Dizer, olha, está numa região que tem muita venda, eu vou garantir meu lucro e não vou arriscar, né? Então, essa resistência é formada por vários vendedores, né, que também vão estar especulando. Então, isso é uma guerra, né? Os compradores, toda vez que o preço chega aqui, eles empurram o preço para cima e chega o preço aqui em cima, os vendedores empurram para baixo. Vai lá, os compradores empurram para cima e os vendedores vêm e empurram para baixo. Então, isso acaba virando uma batalha, né, de comprador versus vendedor. Né? Então, perceba que aqui, ó, novamente chegou nesse nível, né? O preço chegou aqui no nível de suporte, os compradores olharam para o lado e disseram, olha, poxa, já faz um bom tempo aí que toda vez que o preço chega nesse nível, ele sobe. Tá? Então essa é a maneira que você tem que enxergar a oscilação do mercado, como uma batalha, como uma guerra. Né? Então percebe que tocou aqui e novamente o preço subiu de novo. Né? Deixa eu só tirar esse aqui e fazer mais um círculo aqui, né? Beleza, e esticar mais esse suporte, essa resistência aqui, desculpa, beleza. Então agora, isso vai ficar para sempre? Sempre vai ser assim? Nossa, que fácil, toda vez que chegar ali eu compro. Não, isso é um período de consolidação, como eu falei no início do vídeo. Existe consolidação, né? Existe a tendência de baixa e a tendência de alta. Então aqui nós estamos estudando uma consolidação. Depois nós vamos falar sobre a tendência de baixa e de alta. Então, nós aprendemos a ver a batalha dentro da consolidação, mas mesmo assim, tá, consolidou, vai ficar para sempre assim? Não. Alguém vai ter que ganhar essa batalha, né? E quem ganha a batalha? E como a gente faz para saber isso? Então, adivinhar, não tem como nós adivinhar quem vai ganhar. Eu acho que é os compradores porque não sei o que, não sei o que. Eu acho que é os vendedores. Então, vai ter uma média de opiniões aí, né? Vagando na hora que o ativo está oscilando. O que nós devemos fazer é o sinal que o gráfico vai nos dar de quem ganha a batalha. Quem ganha a batalha é quem avança em território inimigo, né? Então aqui nós temos o território dos compradores e aqui nós temos o território dos vendedores, né? Então um está brigando com o outro, é como se fosse um cabo de guerra, né? Um puxa o outro para cá, outro puxa o outro para lá. Então a hora que esse suporte ou essa resistência romper, quer dizer que alguém está avançando no território inimigo. Então, se o preço chegar aqui e não subir, em vez de subir ele descer, nós vamos ter uma informação de que, opa, os vendedores ganharam a batalha. Então, quer dizer o quê? Que o preço vai cair. Se os vendedores ganharam, quer dizer que acabou com as compras que tinham aqui, com os compradores que tinham aqui, e agora a barreira está livre. Não tem mais barreira aqui de suporte, não tem mais gente comprando para defender, né? Não deixar o preço passar daqui. Então, quando a barreira está livre, os vendedores invadem território. Tá? O mesmo acontece quando a barreira de cima é rompida, a resistência, no caso. Né? No caso, se o preço passar para cima aqui, nós vamos saber, dizer, opa, os compradores ganharam. Então isso é mais uma indicação legal aí para estar, né, utilizando ao teu favor, tá? E qual a hora de comprar sabendo disso? Então, nós quando nós enxergamos a batalha, nós sempre vamos comprar no suporte. Então, né, o preço chegou aqui, nós somos compradores, nós vamos comprar aqui e vender próximo ao topo, né? Porque a gente nunca sabe onde vai ser o topo correto, tá? Mas e aí? E quando alguém ganha a batalha, o que a gente faz? Então vamos lá. Então aqui o que aconteceu? Olha só o rompimento que teve, né? Da ADA. Deixa eu deixar mais estreito aqui, esticar mais essa linha aqui, continuar a explicação. Vamos lá, beleza. Então olha só o rompimento que a gente teve aqui, né, nesse exemplo da ADA. Então quando o preço ele rompe, ele faz esse tipo de movimento aqui, aqui a gente fica de olho, opa, os compradores ganharam a guerra, estão invadindo o território inimigo. E por que quando o preço rompe, ele sobe? Ele tem essa subida que ele faz sempre alongada, né? Uma subida sempre, muitas vezes, bem rápido, bem eufórica. Por quê? Vamos lá. Quer dizer o quê? Que os compradores eles chegaram aqui,
e derrubaram todos os vendedores que tinham. Acabou, não tem mais vendedor no mercado. Então a barreira está livre. Então essa mesma força de compra que chegou até aqui, quando ela chega aqui e não tem mais a barreira, ela é reproduzida para cima, tá? Então por isso que em vários livros de estudo vocês vão ver o pessoal ensinar essa técnica aqui, dizer, tá, e se rompe, até onde que o preço pode chegar? Ah, você pode medir, né, a distância do suporte até a resistência, com uma linha e jogar essa linha para cima e ela vai te mostrar mais ou menos até onde o preço vai. Poxa, mas que legal isso, essa técnica. Tá, mas o porquê, né, que isso acontece? Esse é o mais interessante você saber. Tá? Por que funciona você medir daqui até aqui e jogar para cima e dar certo? Tá? A explicação é bem simples, lógico. Porque a força de compra que saiu do suporte até a resistência, a partir do momento que não tem nada aqui para segurar, ela vai passar reto para cima, essa força. E geralmente o preço ele costuma respeitar muito, né? Essa medição que você faz, por essa lógica. Então, tu vê que a força aqui foi reproduzida e voltou a cair. Então, qual é a boa hora de entrar? Boa hora de entrar é você ficar de olho no rompimento, né? Tu já fez uma compra, veio aqui, vendeu, né? Porque estava perto do topo. Agora rompeu, você fica de olho para fazer outra compra e vender próximo a essa linha, a essa distância que você projeta, tá? Então, aí você está fazendo uma projeção de mercado. Ah, mas você só mediu uma linha do suporte e resistência e está dizendo que é uma projeção. Sim, porque a força de compra que saiu do suporte até a resistência, a partir do momento que não tem mais vendedor aqui para derrubar esses compradores, ela é, né, projetada para cima, que nem o cabo de guerra. A partir do momento que os participantes de um lado caem, você também você invade território, né? Então fica a força, ela se reproduz para o outro lado, né? Então, a explicação é bem simples de entender, tá? E isso ocorre em qualquer tendência, na consolidação, na tendência de alta, na tendência de baixa, tá? Então você sempre tem que estar de olho na batalha, tá bom? Então é bem simples, tá? Tem outras indicações de formações gráficas que você pode estar extraindo essas informações também para saber uma boa hora de entrada, né? Esperar a formação das bandeiras, né? Nós temos os pivô de alta, nós temos pullback, são todos nomes de padrões gráficos, né, que ocorrem após esses rompimentos e que te dão indicações para você estar entrando, tá? Então, como esse é o intuito desse vídeo aqui é fazer uma aula básica para que você consolide bem os fundamentos, né, os princípios da análise técnica, nós não vamos entrar nesses detalhes, né, mais avançado, tá? Mas com certeza aí futuramente, né, você tendo essas dúvidas, você pode estar nos chamando e nós vamos estar conversando com você aí no chat, né, sobre esses assuntos um pouco mais avançados. E também a gente pode, né, estar preparando materiais aí para o pessoal que vai estar com interesse aí de estar estudando mais a fundo ainda, beleza? Então, a princípio, essa é a explicação do suporte e de resistência, tá? Espero que tenha ajudado. Uma dica que eu dou é que vocês pratiquem bastante a enxergar essas batalhas, essa oscilação, a traçar essas linhas no meio dos gráficos, né? Vocês podem vir aqui em qualquer gráfico, em qualquer criptomoeda e tá passando o gráfico para trás, botando em tempos gráficos aqui mais curtos, né? Olha só, você pode botar em tempos gráficos de 1 hora e tá procurando essas oscilações, né? E traçando essas linhas, né? Aqui então, no caso, como eu estava com o gráfico de 4 horas, aqui, beleza. Você pode estar procurando essas linhas aqui em qualquer tempo gráfico e traçando, tá? Quanto mais gráfico você observar, né, maior vai ser a tua percepção, tá? Porque isso é uma coisa que acontece de tanto você analisar, tá? Então, o teu amadurecimento, a maneira que você enxerga o preço, ela está de acordo com a quantidade de gráficos e formatos que você analisa, tá? Então, pega os gráficos, né, faz uma lista ali de várias criptomoedas e começa a procurar essa batalha e a fazer essa projeção aqui que eu estou mostrando e identificar, ver como a maioria delas sempre acompanha, sempre vem bem próxima. Tu percebe que, olha, o preço veio bem próximo à projeção aqui, tá? Então, esse é o exercício, tá? Para vocês estarem praticando. E tenho certeza que vai mudar a maneira que vocês vão enxergar uma consolidação depois dessa aula, tá bom? Então, espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima aula.